O Entre Linhas conversou com o escritor e cineasta paraense Renato Tapajós sobre a nova edição de Em Câmara Lenta. Reconhecido como o romance mais importante e ousado sobre o regime militar e o período da luta armada, o livro estava fora de catálogo há 45 anos. Escrita na prisão, lançada em 1977 e logo censurada, essa obra inovadora, também do ponto de vista formal, só tinha tido uma reedição em 1979. Renato, Em Câmara Lenta é considerado o mais importante livro sobre o período militar, do regime militar brasileiro. Mas esse romance tem uma gênese que é em si mesma muito romanesca, né? Você poderia contar em que circunstâncias você escreveu e publicou esse livro? Em 1969, eu fui preso, né? Porque eu fazia parte de uma organização, né, clandestina, né, que lutava contra a ditadura militar. Fui julgado e condenado a 10 anos de cadeia, dos quais eu cheguei a ficar 5 anos preso. Todo preso se ocupa de alguma coisa, né? E eu me ocupava de escrever. E a partir de um determinado momento, eu percebi que o que eu estava escrevendo tinha uma estrutura narrativa que podia ser considerada com aquilo que eu chamei de romance. Muitos críticos literários não concordam com a qualificação do Em Câmara Lenta como romance, né? Mas eu defini como romance. Como todas as semanas eu recebia num determinado dia, uma visita dos meus pais, né? Eu imaginei uma forma de tirar o livro da cadeia, que era o seguinte: eu copiava em papel de seda, né, com letras minúsculas, né, trechos do livro, embrulhava esse papel de seda até formar uma pílula assim, do tamanho de um menor do que um selo postal, impermeabilizava essa pílula com papel celofane, às vezes até mesmo com uns pedacinhos de alumínio. Papel alumínio. Papel alumínio. Uhum. Né? E aí fechava com durex para formar uma pílula realmente impermeável. No final da visita, levava para casa. Né? Bom, chegando em casa, meu pai e minha mãe tinham que abrir essa pílula com todo cuidado para chegar no texto, né? E quando chegava no texto, eles precisavam de uma lente forte, né, para poder ler o que estava escrito ali. De tal forma que quando eu saí da cadeia, depois de 5 anos, né, eu encontrei em casa o livro já totalmente datilografado. Começou o processo de distensão, né, bastante gradual. Uhum. Você conseguiu publicar o livro, mas logo o livro foi proibido, você foi preso de novo, daí por menos tempo, porque o livro foi considerado subversivo, né? Exatamente. Praticamente todas as editoras mais estruturadas que existiam, né, não se arriscaram, não quiseram publicar o livro, né? Eles talvez tivessem uma visão um pouco mais clara do que eu a respeito das consequências que teria a publicação do livro. Quando a Alfa Ômega resolveu publicar o livro, né, não chegou a passar um mês do livro sendo vendido, né, para que a repressão da ditadura, em primeiro lugar, recolhesse nas livrarias todos os livros que estavam à venda, né? E, em segundo lugar, me prendesse, né, me acusando de subversão, né, por ter escrito o livro. Eu fui o segundo brasileiro a ser preso por causa de um livro, né? Especificamente por causa de um livro. O outro foi o Monteiro Lobato, né, que na época dele foi preso porque defendia o monopólio do petróleo.
gente tem um livro aqui que narra em 3 planos narrativos ações guerrilheiras. Uma na Amazônia, uma na guerrilha urbana e outra que é a sequência, que é absolutamente cinematográfica, daí o título em câmera lenta, que vai sendo contada e acrescida cada vez que ela retorna, que ela reaparece nessa interposição, essa interpolação de planos, em que há 2 personagens que estão num carro, numa ação clandestina e acabam matando um agente da repressão. Dentro dos critérios da época, né? Dentro dos critérios do governo de então, né? Ele de fato tinha um critério, um projeto subversivo. Né? Quer dizer, uma subversão benigna, né? Quer dizer, combater o nazismo, o fascismo ou a ditadura militar, né? É quase uma obrigação, um imperativo categórico, né? Pois é. E fora isso, o livro tem um caráter autocrítico. Né? Quer dizer, no fundo, o que me levou mais intensamente a escrever esse livro, né, foi que, naquele momento, ainda preso, né, eu e alguns outros companheiros que estavam por ali começamos a desenvolver uma visão autocrítica do que a gente tinha feito, né, no período anterior e que gerou a nossa prisão. E eu busquei essa forma, que afinal o livro acabou tendo, né, como uma maneira, né, de fazer a autocrítica da nossa atividade política anterior, né, sem cair, né, nos jargões tradicionais da esquerda. Câmera Lenta tem uma sequência, da qual é extraído até o título do livro, né, uma sequência de uma ação que vai sendo, a cada vez que é retomada, acrescida de mais uma parte, então a gente vê a ação se expandindo lentamente, daí a ideia, ou o paralelismo, a analogia com a câmera lenta do cinema. Em que medida a sua experiência como diretor, documentarista, entrou aqui nesse romance, na estrutura e na escrita do romance? O Em Câmera Lenta recusa, né, um projeto narrativo, né, linear e articulado com os personagens, com o desenvolvimento da história desses personagens, etc. Essa contribuição, que é uma coisa tipicamente cinematográfica, né, embora, é claro, que a maior parte do cinema comercial faça o caminho oposto, né? Quer dizer, a maior parte do caminho do cinema comercial se apoia na literatura, né, para desenvolver narrativas lineares, né, e baseadas em personagens que se desenvolvem também linearmente. O que eu descobri ao escrever o Em Câmera Lenta, né, é que era possível, né, recusar essa linearidade, né, e encontrar uma outra forma estrutural de fazer a narrativa. Publicado em 1932, o romance Admirável Mundo Novo, do inglês Aldous Huxley, iluminou um novo gênero literário que começava a se disseminar no início do século XX, as distopias, relatos em que o futuro idílico prometido pela ciência e pela tecnologia se transformava em pesadelo, materializado pela sociedade de massas e pelos regimes totalitários que levaram à Primeira Grande Guerra e levariam à Segunda Guerra Mundial. Nós, livro do russo Yevgeny Zamyatin, anterior ao de Huxley, A Guerra das Salamandras, do tcheco Karel Čapek, 1984, do britânico George Orwell, e Fahrenheit 451, do norte-americano Ray Bradbury, estão entre as principais distopias, cuja obra de referência continua sendo Admirável Mundo Novo. O livro teve diferentes adaptações para o cinema e acaba de ganhar versão em quadrinhos por Fred Forden.
O fato de o ilustrador e roteirista londrino ter feito sua graphic novel em pleno século XXI dá a estranha e perturbadora sensação de que o mundo distópico de Huxley, ambientado no ano de 2540, já se realizou em nosso presente. No momento de publicação do romance, aquela sociedade ascética em que o processo de reprodução laboratorial determinava o lugar de cada um numa rígida divisão de classes, remetia aos anseios ideológicos típicos do fascismo e do comunismo de submeter o indivíduo ao planejamento coletivo. Essa característica também está presente na graphic novel, que, no entanto, dá ênfase a outro aspecto representado na obra, seu hedonismo vazio, entorpecido por uma droga da felicidade chamada soma e programado para estabelecer laços sociais puramente pragmáticos e relações sexuais puramente físicas entre corpos sempre jovens, biologicamente manipulados. Em comparação com uma distopia contemporânea como O Conto da Aia, na qual a canadense Margaret Atwood imagina um mundo puritano e repressor, Admirável Mundo Novo é quase libertino. E vários quadrinhos de Fordham lembram baladas e raves orgiásticas. Em meio a estímulos musicais narcotizantes, cultivam-se as relações promíscuas e estéreis, pois não há mais gravidez e gestação, como uma forma de libertação dos conflitos da vida familiar ou conjugal e dos valores a ela associados, como costumes, moral, religião e toda forma de expressão artística que aborde os conflitos humanos. Não à toa, as fissuras desse laboratório social começam a se revelar quando uma personagem que antes vivia numa espécie de reserva natural, destinada aos poucos humanos que ainda conservam hábitos antigos e envelhecem ao sabor do acaso fisiológico, se insurge contra esse mundo controlado, em que o conforto, o consumo e a felicidade química eliminaram o perigo e o pecado, os abismos da paixão e da angústia. Detalhe importante, esse forasteiro, que é considerado um selvagem em meio à asepsia tecnológica, deve sua subversão à leitura das obras de Shakespeare, um dos poucos autores que, nesse futuro sombriamente pragmático, sobreviveram ao banimento da cultura humanística e do qual Huxley extraiu o título de sua distopia. A minha aventura literária de hoje é esse livro do Walter Chernow, que se chama Como Tatuagem. Relata a história de uma garota que vive seus preconceitos sendo negra e com vitiligo. E eu tô gostando muito. Espero que vocês também gostem. O livro que eu recomendo é um livro chamado Perdido em Marte, do Andy Weir. Eu gosto desse livro porque ele retrata uma exploração espacial. É uma ficção científica muito realista, que você consegue perceber que em uns 30, 40 anos pode se tornar uma bela de uma realidade. Eu indico o livro de fantasia Caraval, da Stephanie Garber. É um livro sobre duas irmãs, são convidadas para ir para o Caraval, uma delas é sequestrada e a outra irmã tem que salvar ela. Depois do intervalo, a ensaísta e professora de literatura Vilma Areias fala sobre Todos Juntos, que reúne sua obra ficcional. O Entre Linhas volta já. Todos Juntos reúne a produção ficcional da escritora Vilma Areias, autora de estudos fundamentais sobre Clarice Lispector. O volume inclui o inédito Tigrão e o Entre Linhas conversou com ela sobre essa trajetória que teve início em 1976 e transita entre o experimental e o memorialístico. Vilma, tanto o Samuel Titã Júnior, que é organizador dessa reunião, da sua obra completa, como os críticos, jornalistas que escrevem sobre o livro, sempre notam que há um grande intervalo entre as suas obras, desde os anos 70 até a obra inédita aqui contida, que é o Tigrão. O que deflagra a sua escrita? Por que cada livro
tem um intervalo em relação ao outro muito grande? Uma coisa que eu acho interessante nessa coisa de escrever é que eu não sou obrigada a fazer isso. Quer dizer, eu não tenho um emprego de escritor, escritora, não tenho. Então eu escrevo quando tenho vontade. Na verdade, eu escrevo todo dia, mas jogo fora a maioria das coisas. Na verdade, eu só publico quando eu estou realmente, assim, una com o livro, sabe? Completamente envolvida. Aí, tudo bem, é isso. O que induz você, leva você a essa necessidade de expressão que adquire formas, conformações finais tão diferentes? Porque a gente tem textos mais fragmentários, mais oblíquos, mais enigmáticos, outros mais narrativos. Às vezes eu tenho a necessidade de escrever. Às vezes um acontecimento, um fato muito perturbador, entendeu? Ou uma admiração muito grande. Ou às vezes recolher algumas pessoas que já morreram, ou que eu perdi de vista. Então tem alguns textos que falam dessas pessoas. Nesses livros reunidos em Todos Juntos, várias menções ou até pequenos retratos de alguns personagens que são grandes personalidades da nossa cultura. Certo. Só para dar 2 exemplos, Anísio da Silveira, um grande psiquiatra, foi, né, uma principal intérprete da obra do Jung no Brasil, e uma autora a qual você dedicou muitos textos ensaísticos também, que é a Clarice Lispector. Anísio da Silveira era mulher do Mário Magalhães da Silveira, que era amicíssimo de meu marido, os dois do Partido Comunista, os dois foram perseguidos com a ditadura, não é? E de maneira que quando Mário e Anísio foram para o Rio, então a gente ia muito na casa, então eu tinha uma admiração profunda por ela e os seus gatos, milhões de gatos. E a Clarice Lispector, que eu conheci na época que eu fazia faculdade. Um dia eu fazia análise, porque às vezes a gente tem que fazer análise para arrumar, porque não dá. E aí um dia no grupo de Jacó Davi Zulay, que era um psicanalista do Rio, era uma análise de grupo, porque era mais barata, aliás eu gostei muito. E de repente entra a Clarice. Ela entra emburradíssima, senta emburradíssima, não abriu a boca, eu comovida. Meu Deus, a Clarice Lispector, nem sabia como me mexer na cadeira. E quando acabou o grupo, a hora, nós fomos saindo, eu fui saindo logo na frente e tal, ela veio atrás de mim. Viu? Eu parei emocionado, que é a Clarice. Ela disse, ele gosta mais de você. Eu falei, estou curada. Quando você escreveu esses livros, esses diferentes livros, ao longo de todas essas décadas, você percebeu uma mudança de dicção, ou melhor, você percebeu sem dúvida porque você é uma grande leitora, crítica literária, mas foi intencional essa mudança, essa deriva para uma prosa mais narrativa? Não foi intencional, mas foi à medida que eu ganhei mais segurança. Então, quando eu comecei a escrever, eu não entendia muito bem o que estava vivendo. É difícil você entender o que vive, né? Muito difícil. Então, nem sempre eu entendia e a coisa saía assim, quer dizer, mais velada, mais quebrada. E depois eu fui tendo... Eu relaxei, quer dizer, quem não gostar, não gostou, é isso aí que aconteceu dentro da minha cabeça, né? Então, eu acho que é isso, você observou bem, existe uma diferença, sim, existe uma diferença. Não acho muito grande, não, mas existe uma diferença. Eu vou citar um trecho do Tigrão, que é o livro novo que está incluído dentro do Todos Juntos, em que você escreve assim: existe um instante em que as coisas acontecem, em seguida sua transformação em texto e por fim a leitura dele por várias pessoas que nunca concordam inteiramente quanto ao que veem ou leem. E um pouco mais à frente, sempre que falamos deles, estamos separados, encaixados em momentos variados que podem se aproximar do devaneio e da ficção, sem esquecer que a palavra ficção, se formos rigorosos, tem sentido paradoxal, o de fiar, produzir uma fibra, um tecido de qualquer natureza, e também o de inventar, fingir. Esse caminho não tem volta. Eu acho que isso quase que define e explica a variedade formal da sua obra. A cada momento é um ponto de vista no espaço, no tempo, embora haja a unidade da experiência. Né? Eu acho que, na verdade, a literatura, para mim, tem um caráter assim, até de proteção, digamos assim. Eu me defendo de algumas coisas.
Esse período foi difícil, meu marido tinha sido torturadíssimo, eu fui presa, mas não fui torturada. Mas ele foi muito, e depois... Então, isso era cenas da prisão, né? O Tigrão era um cidadão do Esquadrão da Morte e que era muito violento e ele foi preso. Eu não sabia que pessoas do Esquadrão da Morte podiam ser presas, mas são às vezes. Aí na prisão, então, onde nós ficávamos presos, assim, tinham 3 salas enormes. O primeiro era do Esquadrão, o segundo dos intelectuais, coisa assim, contra, e o terceiro dos mata-mendigos. Que era uma instituição, matar mendigo, né? Então, domingo todo mundo levava as crianças, os filhos, para conversar com... Havia horas que você pensava que estava tudo legal. O Tigrão andava de um lado para o outro, no parque ali enorme, com uma roupa e tal, e ninguém falava com ele, ele não falava com ninguém. Eu perguntei ao Fausto, meu marido, mas quem é ele? Ele falou assim, é o Tigrão, ele contou a história. Mas o Fausto era muito... tinha uma posição muito boa com as pessoas, ele aceitava as pessoas como vinham. Então ele começou a mexer com o Tigrão. Tigrão, vem cá, você não fala nada, você fica por aí. Um dia ele parou e falou, o que você quer? Ele falou, eu não quero nada. E começaram a ser amigos. Esse período me ensinou muito. Não só lidar com as pessoas, entendeu? A diferença das pessoas da mesma situação, não é? Como as coisas do Brasil, né? Mais recente romance do turco Orhan Pamuk, ganhador do Nobel de 2006, A Mulher Ruiva traz uma trama envolta em mistério e marcada pela política de desencontros e reencontros entre pais e filhos. O Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas reúne verbetes em que diferentes autores discutem, de forma ensaística, conceitos-chave para entender a dinâmica social pelo viés das relações interétnicas. No romance O Abismo de São Sebastião, do norte-americano Mark Haber, 2 críticos de arte se reencontram após anos de ruptura para um confronto mediado por obsessões estéticas e apocalípticas. E Poesia Reunida traz os 9 livros de poemas, incluindo o póstumo Antipássaro, do mineiro Donizete Galvão, que nasceu em 1955 e morreu em 2014. O Entre Linhas de hoje começou com Renato Tapajós e termina com outro símbolo da resistência às ditaduras latino-americanas, a escritora chilena Isabel Allende, que nasceu em Lima, no Peru, em 1942 e é autora de obras como A Casa dos Espíritos e De Amor e de Sombra. Até a semana que vem. Existen 27 millones de esclavos en el mundo hoy, a pesar de que todos los países han adherido a la Convención para abolir la esclavitud. La diferencia con antes y ahora es que antiguamente los esclavos eran una inversión de capital. Hoy día son desechables. Por $20 puedes comprar una persona. No tienen voz, no tienen representación. Mira, las condiciones en que los sometían entonces eran brutales. Y las condiciones en que están los esclavos hoy también son brutales. Pero no solamente los esclavos. Cuando un ser humano tiene poder absoluto sobre otro y completa impunidad, se convierte en una bestia, y las brutalidades que somos capaces de cometer contra otros, no solo en la esclavitud, en una prisión, durante la dictadura, por ejemplo, en las cárceles, en los centros de tortura, a veces dentro del hogar, cuando por ejemplo, el padre castiga a los niños o le pega a su mujer con toda impunidad, no hay que rendirle cuentas a nadie. Somos capaces de una tremenda brutalidad. Y ese tema del poder y de la justicia siempre me ha interesado, creo que de una manera o de otra siempre está en mis libros.